Desde Platão, o sonho de todos os sábios era que um dia houvesse um rei filósofo. Embora os estoicos estivessem próximos do poder havia já muitos séculos, nenhum deles tinha chegado perto de exercer o comando supremo. Repentinamente, torciam para que o novo imperador fosse melhor, que os escutasse, que colocasse o povo acima das próprias necessidades. Infelizmente, cada um deles era uma nova prova de que o poder absoluto corrompe. César, Otaviano, Tibério, Cláudio, Nero, Trajano, Vespasiano, Domiciano. A lista de reis imperfeitos e desequilibrados era longa, remontando não apenas a Roma, mas aos reis do tempo de Zenão, Cleantes. Assim como os cristãos oravam por um salvador, também os estoicos esperavam que um dia nascesse um líder moldado por seus princípios, alguém que pudesse redimir o império da decadência e da corrupção. Essa estrela nascia em 26 de abril de 121 d.C. Chamava-se Marco Catílio Severo Annio Vero. Os primeiros dias do menino que se tornaria Marco Aurélio foram definidos tanto pela perda quanto pela promessa. Seu pai, Vero, morreu quando ele tinha 3 anos. Marco foi criado pelos avós, que o idolatravam e faziam questão de apresentarem-no para a corte. Já em tenra idade, ele desenvolveu uma reputação de honestidade. Sentindo seu potencial, o imperador Adriano, que teria conhecido o jovem Marco pelos seus primeiros feitos acadêmicos, começou a ficar de olho no rapaz. Aos 10 ou 11 anos, Marco já aderira à filosofia, assumindo esse papel com roupas humildes e rústicas e vivendo com hábitos sóbrios e moderados, chegando a dormir no chão para fortalecer o espírito. Adriano, que nunca tivera um filho e começava a pensar na escolha de seu sucessor, assim como ele próprio fora escolhido pelo imperador Trajano, deve ter percebido o comprometimento de Marco com tais ideais desde a infância. Adriano começou a planejar algo extraordinário. Ele faria de Marco Aurélio o imperador de Roma. Alguns meses depois, quando Adriano morreu, o destino estava traçado. Marco Aurélio seria preparado para uma posição que apenas 15 pessoas já haviam ocupado em Roma. Ele deveria usar a púrpura e se tornaria um César. Aos 19 anos, Marco Aurélio era cônsul, o cargo mais elevado do país. Aos 24 anos, voltou a assumir o mesmo cargo. Em 161 d.C., aos 40, tornou-se imperador, a mesma posição ocupada por Nero, Domiciano, Vespasiano e tantos outros monstros. Ser escolhido rei, ter um enorme poder imposto a ele em tão tenra idade, de algum modo parece ter feito de Marco Aurélio uma pessoa melhor. Esse fato totalmente anômalo na história da humanidade, como um homem não seguiu o mesmo caminho dos outros reis, só pode ser explicado por uma coisa: estoicismo. Mas Marco não enfrentou apenas as questões advindas do poder em sua vida. Por suas cartas, sabemos que tinha problemas de saúde recorrentes e dolorosos. Ele se tornou pai aos 26 anos, uma experiência transformadora e desafiadora para qualquer homem. No caso de Marco, porém, o destino foi quase inacreditavelmente cruel. Ele e sua esposa Faustina teriam 13 filhos. Apenas 5 sobreviveriam até a idade adulta. Seu reinado de 161 a 180 d.C. foi marcado pela peste antônina, uma pandemia global que se originou no Extremo Oriente, espalhando-se impiedosamente pelas fronteiras e ceifou a vida de ao menos 5 milhões de pessoas ao longo de 15 anos, e também por cerca de 19 anos de guerras nas fronteiras. Mas essas coisas externas não detêm um estoico. Marco acreditava que as pragas e a guerra só colocavam em risco nossa vida. O que precisamos proteger é o nosso caráter. Como agimos em face dessas guerras e pragas e de outros contratempos? Abandonar o caráter? Isso sim representa um mal verdadeiro. Talvez Marco Aurélio gostará tanto da cópia de Epiteto que Júnior Rústico lhe dera, porque ambos sofreram duros golpes do destino. É um grande contraste, um imperador e um escravizado compartilhando e amando a mesma filosofia.
o último influenciando muito o primeiro, mas não é uma contradição, nem teria parecido estranho para os antigos. Considere a primeira medida de Marco Aurélio em 161 d.C., quando seu pai adotivo, Antônio Pio, morreu, quando Otaviano se tornou imperador, Ário Dídimo, seu conselheiro estoico, sugeriu que ele se livrasse do jovem Cesarião, filho de Júlio César e Cleópatra. Não é bom ter muitos Césares, disse o estoico a seu comandante ao sugerir o assassinato. Marco Aurélio cortou este nó górdio com graça e sem esforço. Nomeou seu irmão adotivo co-imperador. O primeiro ato de Marco Aurélio, após receber o poder absoluto, foi voluntariamente compartilhar metade dele. Finalmente, já perto do fim da vida, quando o ávido Cássio, seu general de maior confiança, se voltou contra ele em uma tentativa de golpe, Marco Aurélio foi confrontado com outro teste em relação a tudo em que acreditava, no que dizia respeito à honra, honestidade, compaixão, generosidade e dignidade. Ele tinha todo o direito de estar com raiva. Por incrível que pareça, Marco decidiu que a tentativa de golpe era uma oportunidade. Disse aos seus soldados que poderiam sair e resolver bem este assunto e mostrar a toda a humanidade que há uma forma certa de fazer as coisas. Era uma chance de perdoar um homem que fez mal a alguém, permanecer amigo de quem transgrediu a amizade, de continuar fiel a quem quebrou a fé. Marco Aurélio conseguiu não ser corrompido pelo poder, não ter medo ao enfrentar uma terrível epidemia, não ficar muito irritado com uma traição, nem totalmente destruído por uma tragédia pessoal inimaginável. O que isso significa? Significa que você pode fazer o mesmo. Muito do que sabemos sobre o pensamento filosófico de Marco Aurélio vem do fato de que ele fez isso por anos. Ele registrava constantemente anotações e aforismos do pensamento estoico para si mesmo. De fato, sua única obra conhecida, Meditações, que data de 167 d.C., está repleta de citações de Crisipo, alusões a temas dos escritos de Panécio e Zenão, histórias sobre Sócrates, poemas de Aristófanes, exercícios de Epiteto, bem como todos os tipos de interpretações originais da sabedoria estoica. Meditações não é um livro para o leitor, foi um livro para o autor. No entanto, é isso que o torna um texto tão impressionante, um dos maiores feitos literários de todos os tempos. De algum modo, ao escrever exclusivamente para si mesmo, Marco Aurélio conseguiu produzir um livro que não só sobreviveu ao longo dos séculos, como ainda hoje ensina e ajuda as pessoas. Os primeiros anos de Marco foram definidos pela perda, e foi assim também com os últimos, seriam um golpe após o outro. Em 149 d.C., perdeu os gêmeos recém-nascidos. Em 151, perdeu a filha primogênita, Domícia Faustina. Em 152, outro filho, Tibério Aélio, que morreu ainda na infância. Naquele mesmo ano, a irmã de Marco, Cornifícia, faleceu. Pouco depois foi a vez da mãe de Marco, Domícia Lucila, em 158. Perdeu outro filho, cujo nome é desconhecido. E em 161 d.C., perdeu o pai adotivo, Antônio Pio. Em 165, mais um filho, Tito Aurélio. Em 169, perdeu o filho Vero, um menino doce em um procedimento que deveria ter sido uma cirurgia de rotina e alguém que ele esperava que governasse ao lado de Cômodo, como ele governara com o próprio irmão. Naquele mesmo ano, perdeu esse irmão, seu co-imperador Lúcio Vero. Ele perderia a companheira com quem conviveu 35 anos, pouco tempo depois. Dos filhos homens de Marco, 5 morreram antes dele, assim como 3 de suas filhas. Nenhum pai deveria viver mais do que os filhos, mas perder 8 deles, tão jovens. Só imaginar isso é perturbador, injusto nem chega perto, é grotesco. Sabemos que Marco estava muito doente no fim da vida, longe de casa, nos campos de batalha germânicos, perto da atual Viena. Preocupado em transmitir o que o afligia para o filho e também para evitar problemas com a sucessão,
Marco se despediu dele em lágrimas e mandou-o embora com o propósito de prepará-lo para governar. Até nos momentos finais, ele continuava a ensinar, ainda tentando ser um filósofo, especialmente para seus amigos, que estavam desolados de tristeza. "Por que choram por mim?", perguntou Marco, em vez de pensar na peste e na morte, que é o destino comum de todos nós. Então, com a dignidade de um homem que treinara para aquele momento, disse: "Se agora me derem permissão para partir, eu me despeço de vocês e vou embora." Finalmente, em 17 de março de 180 d.C., aos 58 anos, ele se voltou para sua sentinela e disse: "Siga em direção ao sol nascente, pois eu já estou anoitecendo." Então cobriu a cabeça para dormir e nunca mais acordou. Roma, e nós, seus descendentes, jamais voltaria a testemunhar tamanha grandeza. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assista a playlist dos principais estoicos. E até o próximo vídeo.